Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica Lopes, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Pará. Esse vídeo é fruto da disciplina de Tópicos Avançados em Bioestatística, ministrada pelos professores Davi Normando e Helder Pinheiro, e realizada em conjunto com a também mestranda Leidiane Alencar. Hoje vamos conversar sobre a transformação de dados. Primeiramente, vamos entender o que significa a transformação de dados. Digamos que ao tirar uma foto, o resultado não saiu como esperado. A foto ficou muito clara ou muito escura ou sem foco. Nesses casos, utilizamos ferramentas para aplicar filtros e tornar a foto mais próxima do que desejamos. O mesmo ocorre com os dados. Após obtidos, os dados da sua análise devem atender a alguns pressupostos como a normalidade e a homocedasticidade. É importante falar que a transformação de dados difere de manipulação de dados. Manipulação, além de não indicado, é antiético. Vamos recordar sobre os pressupostos para a estatística paramétrica. Normalidade ocorre quando o grau em que a distribuição de dados da amostra corresponde a uma distribuição normal, como mostra o gráfico 1. A homocedasticidade é a variância constante dos erros experimentais para observações distintas, como também podemos observar no gráfico 2. Caso seus dados não atendam a esses pressupostos, podemos utilizar a transformação de dados ou lançar mão de análises não paramétricas. As transformações de dados são procedimentos estatísticos de mudanças de escalas com finalidade de obter a normalidade da distribuição dos scores e estabilização da variância. Aqui temos um exemplo com gráficos mostrando o antes e após a transformação desses dados. Existem diversas formas de realizar a transformação de dados. As mais utilizadas são a logarítmica, a raiz quadrada, a recíproca e a de Box-Cox. A transformação em log é indicada para dados que se apresentem em uma distribuição linear e multiplicativos, ou quando a distribuição é muito assimétrica, como em crescimento bacteriano ou valores de pH. Por exemplo, essa transformação não admite valores negativos. A transformação em raiz quadrada ela é utilizada para variáveis referentes a medidas de superfície ou em variáveis discretas, ou quando o modelo de distribuição dos scores brutos é o de Poisson, no qual a média e a variância têm o mesmo valor. Com essa transformação, a variância e a média tornam-se independentes. Na transformação recíproca, ela é utilizada para pesquisas que possuam scores que envolvam diluições, como em titulações sorológicas. Ela não deve ser usada caso haja zero entre os dados. Achou muito difícil deter-se a esses critérios para escolher a melhor transformação para os seus dados? Para isso, em 1964, foi criada a transformação Box-Cox, caracterizada por ser um modelo de função de máxima verossimilhança, permitindo que o usuário verifique qual a melhor transformação sugerida para os seus dados. Ela se baseia em encontrar um valor de lambda que irá determinar qual é o melhor tipo de transformação indicada para os seus dados. Na prática, temos vários softwares capazes de realizar essa análise. Vamos utilizar nesse mini tutorial o software Biostat, gratuito e de fácil obtenção. Primeiro, você transcreve os seus dados para uma planilha. Nesse caso, vamos utilizar o próprio exemplo presente no programa. Então, você abre o arquivo, clica em Exemplos, seleciona o capítulo 20. Nesse caso, vamos utilizar o primeiro exemplo. Após a tabulação dos dados, clique na seção Estatística. Selecione o último item, Transformação e Ordenação. Selecione a coluna dos seus dados e clique na transformação que deseja realizar ou na Box-Cox, caso não saiba qual a ideal. Nesse exemplo, utilizamos a de Box-Cox e o software indicou a mais adequada, no caso, a logarítmica. Apesar de não ser muito comum e utilizada na odontologia, trouxemos um exemplo para que você tenha em mente como utilizar e adaptar a sua pesquisa. Esse artigo de 2008 objetivou avaliar o potencial anticárie de dentifrícios com baixa concentração de fluoreto em um modelo de ciclagem de pH, ou seja, mimetizando processos de desmineralização e remineralização.
Para isso, foram utilizados espécimes de esmalte bovinos, os quais foram submetidos a essa ciclagem seguida da avaliação de sua microdureza. Na sua análise estatística, observamos que o autor afirma que, após checar a normalidade dos dados, estes seriam transformados pelo modelo de Box-Cox, se necessário. Nos resultados de desmineralização, o autor informa que os dados de área de perda mineral foram transformados pela função de raiz quadrada, gerando o gráfico em questão. É importante notar que, apesar de utilizar a transformação, os valores originais são inseridos no paper. Nos resultados de remineralização, observamos que os dados de porcentagem de recuperação de microdureza superficial e de recuperação de mineral foram transformados, gerando os gráficos da figura 2. De forma igual, o autor expõe os dados originais para conhecimento do leitor. A partir desse exemplo, vamos fazer algumas observações. Ao transformar dados, apresentar sempre os dados não transformados e transformados na apresentação dos resultados. Sempre deve-se apresentar na metodologia qual motivo e tipo de transformação utilizada. É importante destacar que, ao interpretar seus resultados, a escala original é perdida. Nem sempre a transformação de dados será eficaz para conseguir os pressupostos necessários para a utilização de análises paramétricas, restando assim a necessidade de análises não paramétricas. Para concluir, podemos ver que a transformação de dados é uma importante forma de resolução quando os seus dados não obedecem aos pressupostos necessários para a utilização de testes paramétricos. É importante termos conhecimento desses meios para ampliarmos nosso conhecimento em bioestatística e preencher possíveis lacunas durante a análise estatística de nossos dados. Espero ter contribuído com os seus conhecimentos estatísticos. Até mais!